radioativos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Falsa Militante. Hoje, antes de começar sobre o nosso tema, eu quero bater um papo com vocês referente às nossas redes sociais, às nossas plataformas de streaming e também sobre o YouTube. A gente pede para vocês, em primeiro lugar, que vocês fiquem no episódio até o final, porque é muito importante, porque às vezes vocês acabam perdendo o que está lá pelo meio, pelo final, por abrir e achar que o tema não está tão relevante assim, até mesmo porque a conversa ela vai se desenrolando, então às vezes algo que você queria saber, que você acha que não vai acontecer no episódio, acaba estando mais pro meio ou pro final, e também a questão de a gente preparar isso tudo com carinho para vocês, é uma forma bacana tal de retribuição e tudo mais. E a gente pede também que vocês divulguem, que vocês se inscrevam no canal, que pra gente é muito importante, que vocês compartilhem, comentem, deixem o seu like lá pra gente, tá? Que a gente agradece o carinho de vocês, agradece as pessoas também que estão com a gente até agora, que estão acompanhando aí o nosso trabalho. E a gente queria deixar um grande abraço para todo mundo, tá bom? Hoje aqui comigo a mesa tá completa, né? Novamente. Então a gente vai se apresentar rapidinho para quem não conhece a gente ainda. Eu sou o Jefferson e quem quiser me seguir lá no meu Instagram é só ir lá e procurar por @JeffersonOdelli. Eu sou o Fábio Danielewski, procure meu Instagram no @danielewski.art. Eu sou a Tatielen, pra me seguir no Instagram é @Tatielen, 2Ls e 2E. Eu sou a Mônica e pra quem quiser me seguir no Insta é MNC Coutinho. E não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o Twitter também. As plataformas de streaming, SoundCloud, Spotify e também no YouTube. Vai estar tudo certinho na descrição do box do vídeo aí, tá bom, gente? Eu vou pedir pro Fábio hoje apresentar o tema que a gente vai tratar com vocês. Então, hoje nosso tema nós vamos falar sobre os novos modelos de família brasileiras, novos formatos de família que estão aparecendo. A gente foi atrás, pesquisou e tudo mais, até para fundamentar o que a gente vai falar, que é importante trazer dados até para ficar uma coisa esclarecida e não só uma conversa informal, né? E segundo o artigo publicado no site do Jus Brasil, a legislação ela nunca teve essa preocupação de conceituar o termo de família. Porém, ficou implícito que a família deveria ser constituída por homens e mulheres e por meio de casamento. Contudo, as mudanças ocorreram em 2006, a partir da criação da Lei Maria da Penha, porque ela definiu a família como comunidade formada por indivíduos que se consideram aparentados ou unidos por laços naturais ou por afinidade, vontade expressa. Então, isso é o que a gente traz como constituição de família, que diz, né, a lei. E o modelo tradicional de família, constituído por pai, mãe e filho, em 1995 era de 58%. E antigamente era muito comum ter muitos filhos, geralmente 6, 5, 8 filhos. As famílias tinham bastante filhos justamente para ajudar a questão econômica da casa, ajudar nos deveres domésticos, e que era separado, cada um tinha a sua função separada. Os homens traziam o dinheiro para casa e as mulheres cuidavam da parte doméstica. E com o forte crescimento da mulher no mercado de trabalho, esse número começou a diminuir. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, o PNAD, presente na revista Crescer, esse número passou para 42%. Bacana esses dados, até porque traz essa questão da representatividade da mulher como ganhando espaço não só no mercado de trabalho, mas na vida pessoal, na vida familiar dentro da casa, e até mesmo essa questão que a gente pode trazer do feminismo, que traz para a mulher e mostra essa questão do empoderamento, de que ela pode sim ser mais do que a dona de casa, a mulher para cuidar dos filhos, a submissa ao marido, e isso abriu portas para as mulheres conquistar o espaço no mercado de trabalho, lutar por essa igualdade, de conquistar salários dignos, iguais aos homens, porque eu acho um absurdo, sendo que os dois realizam o mesmo trabalho, têm a mesma capacitação e o homem ganhar muitas vezes um salário maior que a mulher por questões culturais. E os números mostram também que a mulher, com o feminismo, começou a se valorizar mais e também ter menos filhos. Então, agora as mulheres têm 1, 2 filhos, não são mais 6, e isso acaba refletindo na sociedade. Então,
Logo nós vamos viver aí uma sociedade mais de velhos, mais de idosos. Então, assim, essa questão até que tu falou ali de filhos e tudo mais, é interessante porque exclui aquela ideia de que a mulher tinha que necessariamente casar e ter filhos. E é feita só pra Que procriar. é só pra procriar e cuidar da casa, entende? A mulher, ela percebeu que ela pode ir muito mais além disso. Não necessariamente de estar lá esperando o marido, com a jantinha pronta, a casinha limpa, a roupinha cuidada, e lá faz filho, 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 filho. E muitas vezes a mulher cria sozinha porque o homem rala o peito, né? E também tem aquela questão que, tipo, indo contra todos os princípios, às vezes acontece, tipo, de o marido ficar em casa, cuidar dos filhos, fazer todas as funções da casa, e a mulher coloca o sustento, que faria, no caso, uma função que, no caso, diria assim, que seja do homem, vendo do ponto de vista da família tradicional brasileira, digamos assim, né? Um dado do PNAD de 2015 mostra que 40% das mulheres chefiam as casas, chefiam os lares. Então, para ver o crescimento das mulheres no mercado de trabalho e chefiando a casa, cuidando da casa, colocando dinheiro na casa, que antes era um tabu. A mulher, o homem tinha que receber mais, tinha que cuidar da casa. Agora não, isso mudou. E tanto também tem as mulheres que fazem as duas funções. Que, tipo, trabalham, colocam o sustento dentro de casa e ainda fazem as coisas em casa e, tipo, são chefe da família totalmente, assim, né? Totalmente. Acho que o homem não teria capacidade de trabalhar, cuidar de filho como uma mulher cuida, arrumar a casa como uma mulher cuida, tipo, tem o seu lado sensível. Essas multitarefas que a mulher tem, né? Que o homem não consegue. E assim, uma coisa que eu acho bacana também, nessa questão assim de tipo, porque vem se desconstruindo aos poucos, né? Claro que ainda tem que se galgar muito pra se consolidar isso, essa questão de, tipo, que nem a mulher que traz o sustento pra casa, ganha mais que o homem, muitas vezes o homem ele não sabe lidar. Não, ele porque não é gosta. uma coisa, tipo, cultural, Assusta. enraizada, que eles têm na cabeça que, como que a minha mulher vai sustentar a casa e eu não? Sim. Eu que tenho que prover o sustento. E, tipo assim, são ideias machistas Sim, que a gente vê e tal. A gente não tá aqui debatendo sobre quem é machista, quem é feminista, só que são pontos que a gente precisa elencar pra, tipo, fechar o raciocínio do que a gente tá trazendo pra vocês, sobre o que a gente tá querendo abordar, porque é necessário isso, é necessário essa visão do espaço e do crescimento significativo que a mulher conquistou. Que também foi um grande ponto para ocorrer essas mudanças, né? Nos modelos de família que a gente tem atualmente. E nada fácil, né? Foram a duras pedras que a mulher galgou essa questão de tudo mais, porque a gente sabe, né? Todo mundo sabe que a mulher foi criada para ser submissa, para temer ao homem. Muito que a mulher é inferior, que é mais frágil que o homem. Isso é colocado já desde criança, com os brinquedinhos, com as panelinhas. Eu me choco toda vez que eu passo num setor de brinquedo que eu vejo aquela vassourinha com a pá rosa. Nossa, eu acho tão ridículo. É ridículo. Aquela questão, a mulher foi criada para ela ter medo. Sim. Porque, tipo, suprimia, tipo, as ideias, o ego da mulher em si. Por quê? Porque a gente vê nas novelas aí de antigamente que a mulher, o quê? Estudava para ser professora ou ficava em casa. Aprendia a bordar para receber o marido, fazer o crochê, fazer a comida, limpar a casa, tipo... Como se a mulher servisse só para isso. E o papel da mulher é muito mais amplo na sociedade. Entende? Então, são coisas que têm que ser... elencadas, tem que ser exaltadas, porque é uma conquista muito grande. Falta muito ainda e fere o ego dos machos, né? Sim. Essa conquista das mulheres, porque elas vêm crescendo, elas vêm se destacando e eles se sentem, eu acho que, inferiorizados, suprimidos por esse crescimento das mulheres. Mas, em contrapartida, esses homens que se assustam com as mulheres, tem os homens que se aproveitam dessa liberdade que a mulher tem hoje em dia, dessa capacidade de trabalhar fora, fazer as coisas em casa, e se aproveitam também dessa situação. Eu conheço vários casos. Os famosos gigolos. Sim, exatamente. E o formato de família que cresce muito é da mulher sozinha, mulher sozinha com os filhos. 95,4% das mulheres... na hora da separação, os filhos ficam com as mães. Então são 3, milhões de mães
vivendo com os filhos sozinhos. Então, elas são as chefes da casa. É menos de 4% Sim. os pais que ficam com Sim. os filhos. Com os filhos. Que eu peguei aqui, tem 881 mil lares, tem homens vivendo com filhos sem cônjuge, mas tipo, em contrapartida, quantos milhões, né, que deve ter de mulheres, porque a maioria das mulheres, em todas as separações, basicamente, a maioria ficam, as mulheres ficam com os filhos, então, e ficam sozinhas, geralmente. Nós temos aqui uma lista dos novos formatos de família brasileira. Como eu já falei, as mulheres sozinhas com filhos são 3,4 milhões. Pais, né? O homem e a mulher divorciados que constituem novas famílias são 10,1 mil. Crianças adotadas também, casais homoafetivos, entre outros tipos de família. De acordo com o censo de 2010, são 19 laços de parentescos existentes e contra 11 que também eram descritos no censo de 2000. E, tipo, alguns tipos de família que o artigo até do site do Jus Brasil traz, que elas podem ser constituídas agora entre casamento entre homem e mulher, união estável, monoparental, que é mãe ou pai solteiro, multiparental, que é composta pluriparentalmente, ou mosaico, composta por membros provenientes de outras famílias, parental ou anaparental, todos possuem um vínculo sanguíneo, eudemonista, união de indivíduos por afinidade, a homoafetiva e a homoparentalidade, família homoafetiva com adoção de filhos. Então, assim, são vários tipos de família que hoje se constituem no nosso país, que tem um avanço muito grande. E é interessante a gente trazer isso, porque às vezes não é de conhecimento da grande população. E às vezes até a gente mesmo desconhecia algumas delas. Não por ignorância, mas às vezes por falta de interesse, porque a gente fica tão naquela questão, né, olhe sempre reto, tipo, os modelos que você vivencia, que você vê, que você acaba, tipo, se esquecendo dos demais. Então, assim, são 19 laços parentescos que hoje existem representados, e a gente citou algumas para vocês, e a gente vai falar sobre isso, porque é muito interessante. E a gente quer também que vocês deixem a opinião de vocês aí, comentem com a gente o que vocês acham. Quais vocês conheciam. Se vocês conhecem, é muito interessante retratar sobre isso, porque é uma realidade. Os 3 mais comuns que a gente quer ressaltar, que até então caiu até na minha prova agora desse semestre, de pedagogia, sociologia da educação, que também é trabalhado sobre isso, são as famílias nucleares, que são pai, mãe, filho ou filhos, né? Reconstituídas, casais separados que contraem novas núpcias, muitas vezes juntando os filhos do casal anterior e gerando outros. E monoparentais, chefiados por mulheres ou homens, mas normalmente mais por mulheres, porque, como o Fábio falou, são mais as mulheres que ficam com os filhos do que os pais, né? Assim, essa questão do monoparental, né? Que é constituída por mulher ou homem. Eu acho que, assim, ao meu ponto de vista, eu acredito que, tipo, quando se vai para a questão da justiça, de separação, de guarda de filho, eu acho que a justiça, o juiz entende que a mulher tá preparada para, tipo, continuar provendo a família, cuidando dos filhos, do que o homem, porque o homem tem aquela questão de, tipo, separou, paga a pensão, tchau, vai visitar lá paga, né? uma vez. Acaba negando, né, sim. essa negligência, tipo, da paternidade e tudo mais. Então, eu acho que a justiça entende que a mulher tá preparada pra, tipo, continuar cuidando dos filhos e tudo mais, quando não deveria ser só dela. Não. Deveria ser dos dois, entende? É que isso é uma coisa ensinada desde criança, né? Tipo, desde a brincadeira de boneca, a brincadeira de cozinhar, de Que nem do Fábio falou da vassourinha. sabe? É uma coisa que já foi... as mulheres são criadas de formas diferentes do que os homens, entendeu? Sim. Então isso já é uma coisa que é tão cultural que já vai até pra nossa justiça já, entendeu? Como a gente estava comentando, tipo, da questão ali de que a mulher foi criada pra, tipo, ser inferior ao homem. Tipo, se suprimir, ter medo. A mulher foi criada pra ter medo. Por quê? Porque se a mulher tiver medo, ela não vai sobressair ao homem. Porque ela vai se sentir inferior, ela vai ser inferiorizada. Eles vão, tipo, calar a mulher. Então a mulher, durante muito tempo, ela foi criada assim. Ela é criada assim. E é muito Mas hoje a gente já tem as constantes das pessoas que, tipo, se desconstroem
e já tem filhos. Então, tipo, a gente tem que acreditar que essa galera nova que tá vindo Vai ser aí desconstruída vai já. ser desconstruída nesse patamar. Sim. Porque, tipo, é tão ridículo quando tu vê uma mulher passando pano pra macho escroto e, tipo, fala, ai, vagabunda, ai, merece. Gente, homem machista é feio, mulher machista é É, pior Porque ainda. não é assim mulher machista. É a mulher que ela reproduz o machismo. Mas não, a gente não pode chamar de mulher machista porque a mulher ela não é machista. Ela só reproduz aquilo que foi imposto pra ela, entendeu? Então é meio errado a gente falar assim, ai, aquela mulher assim é mulher machista, tipo. Não, aquilo lá foi uma coisa que ela vivenciou, sabe? Ela passou por aquilo. As pessoas que estavam ao redor, Sim. desde quando ela era criança, foi ensinado isso pra ela, Ninguém entendeu? chegou pra ela e mostrou que podia ser entendeu? diferente. Ninguém abriu os olhos pra ela, ou já tentou conversar com ela, só que ela é tão fechada naquilo, aquilo foi tão colocado pra ela, que ela não consegue sair disso, Ela sabe? acredita que é a verdade absoluta Entendeu? da vida Então, dela. a gente, Sim, é aquela questão do acesso à informação, né? Tipo, quando você faz algo, até que, tipo, alguém chega pra você e diz, e você reflete sobre aquilo que Sim. você faz, e você, tipo, muda porque você percebe, e tem as pessoas que não mudam, tipo, a pessoa vem e te fala, você, tipo, acha que tá certo, é isso aí, deu, pronto. Só que, tipo, continua sendo feio, porque você quer permanecer sim, na sim, ignorância. sim. Porque, tipo, foi te exposto, foi mostrado. Porque que nem acontece assim, ai, mulher que não acredita no feminismo. Poxa, quantas mulheres lutaram, tipo, morreram foram pra culpadas tipo, por você isso. tá hoje aí É onde que nem você assim, tá, entendeu? tipo, eu não sou feminista, eu sou feminina. Tipo, é ridículo. É porque o feminismo, ele não é eu não sei se a gente tá fugindo, né, mas enfim. O feminismo, ele não é aquilo de a mulher sobrepor ao homem. É os direitos iguais, entendeu? Sim, Então, o igualdade feminismo, entre ele é ambos, entendido né? de uma forma como se a gente quisesse ser melhor que um homem, sabe? Isso acaba E refletindo não, é só- nos modelos de famílias que estão surgindo. Sim. Porque, assim, exemplo, numa relação em que o homem acaba fugindo porque ele não quer ter um filho. Então é muito mais fácil ele fugir da relação. Aí descobriu que a mulher tá grávida. Abandona. Então é muito mais fácil ele abandonar porque ele não tá preparado para ser pai. E a mulher está preparada para ser mãe? Então, É. se a mulher pegar ter o filho e jogar pro pai, ela também vai ser massacrada pela sociedade porque ela é a mãe e não quer cuidar do Nossa, filho. porque você é mãe, você nasceu pra ser mãe, você está Exatamente. preparada pra ser mãe. Você tem Você que abandonou ser mãe. o teu filho. É, tipo, é ridículo. Ou até quando não acontece isso, a mulher tem a opção de não querer ter filho e ela é massacrada por não querer ter filho. Porque ela nasceu pra ter filho. Sim, como assim ela não vai ter filho se ela nasceu pra isso? É uma árvore seca, né? E, tipo, outro modelo de família que existe todo um tabu em cima, essa mistificação de, tipo, ai, vamos, não aceito, acho errado, são as famílias homoafetivas, que têm crescido muito no país hoje. E, tipo, se vê em comentários, tipo, esdrúxulos, referente a essa desestruturação dessas famílias constituídas por casais homoafetivos tem crescido muito. Com a questão da união estável, o direito de dois iguais, tipo, constituir uma família, ser reconhecido como uma família, até a questão da adoção de crianças por casais homoafetivos, que as pessoas dizem, eu acho um absurdo um casal de dois homens adotar uma criança, porque vai ser influenciada, como é que ela vai crescer, um lado estruturado, tipo, poxa, casais homoafetivos não fazem filho, anos não reproduz, como dizem, né? Órgão excretor não reproduz, como dizem, mas o que acontece? Casais homoafetivos criam filhos de casais heterossexuais que abandonam. E assim, Então tem toda essa questão assim, que as pessoas, tipo, vêm com seus preconceitos, impõem seus preconceitos e, tipo, não querem saber do muitas outro. vezes não procuram saber o que a criança pensa. Eles só projetam pensamentos de que a criança poderia pensar, entendeu? Sim. E assim, tem uma terapeuta da família que eu vi, que acho que o nome dela é Daniela Costa, uma coisa assim. Que ela fala assim, o que a criança não pergunta, então provavelmente ela considera normal. Entendeu? Provavelmente. Claro, não é uma coisa assim, fato. Que ela vai considerar normal. Mas é uma coisa que tu não pergunta pras crianças, sabe? E que nem a minha sobrinha, ela achava que eu e minha mãe, nós éramos um casal. Tipo, porque a gente dormia junto.
sabe? E aí pra ela era tão normal aquilo, porque é uma coisa normal, sabe? E é tão normal que quando foi falado, não, eu sou tua tia, tipo, ela ficou, nossa, tipo, sabe? Era uma coisa que pra ela não passava de um dia a dia pra ela, tipo, era, como é que se fala? Comum, era comum, igual o pai e a mãe dela, era comum eu e a minha mãe, assim, como se fosse um casal mesmo, sabe? Então, eu acho que eles usam, as pessoas homofóbicas, né, usam mais, as crianças vão ser influenciadas mais pelo medo deles, mais pela homofobia deles, do que a preocupação, entre aspas, com as crianças, entendeu? É porque, tipo, não faz sentido, porque como é que um casal gay ou casal de lésbicas vai influenciar uma criança, sendo que uma criança que nasce sendo gay, nasce sendo lésbica, veio de um casal hétero, entendeu? Tipo, é uma coisa que não faz sentido, de fato, essa influência, entendeu? E outra coisa, a criança é pura, a criança ela não tem preconceito. Não, ela não tem preconceito. A criança, pra ela, tipo, se ela vai reproduzir um preconceito, independente de orientação sexual, de cor, de religião, é por quê? Porque a criança ela vivencia aquilo. E a criança, principalmente na fase dos 4, 5, 6 anos, ela reproduz o que ela vê. Sim. Tipo, o exemplo dela, o espelho dela é o adulto. Então, se uma criança chega pra outra na escola e diz que não vai brincar com ela porque, vamos supor, ela é negra, ou porque ela tem 2 pais, ou 2 mães, porque é errado, é por quê? Porque eu cheguei e falei pra ela. Sim, que o pai que aquilo é errado. É um absurdo. Não quero que você brinque com ele porque ele tem 2 pais ou 2 mães. Porque a criança ela não se constitui como um pensamento formado sobre isso. Porque ela está em fase de desenvolvimento. A criança ela vai se desenvolver essa questão mental, cultural, de caráter dela, a fase principal até os 12 anos. E depois daquilo ali ela vai se aprimorando nessa questão. Então assim, quando você vê uma criança reproduzindo certo preconceito, é por quê? Porque ela vivencia aquilo foi imposto para ela. Porque ela não deduziu aquilo sozinha. Porque quando você vê, o que você fala? Olha, é errado. Você não pode fazer isso. O dia da família na escola, ou o dia de quem cuida de mim, ele contribui muito para falar das configurações novas de família também. Sim. Sabe? Porque antes era muito feito... antes era só feito Dia dos Pais ou Dia das Mães. E eu, como eu tenho... Minha mãe é viúva, né? Quando eu chegava no Dia dos Pais, tipo, eu ficava muito triste, assim, sabe? Porque eu não me via dentro daquela comemoração ali, sabe? Ou até mesmo assim a questão de pais separados. Sim, tipo, também. Meu pai não ia nas apresentações de Dia dos Pais, fazia apresentação, tipo, o pai das crianças lá e, tipo, o meu não tava. Só que, tipo, assim, ainda mesmo tendo a festa da família, se é um tabu muito grande, os tipos de família que se constituem. Porque, tipo, o que eles falam assim? Vamos supor, o princípio básico. Hoje tem famílias que são tipo a mãe só que cuida, ou moram com o pai, ou moram com a irmã, ou moram com a avó. Eles não falam, tipo, famílias que são constituídas por casais homoafetivos. Tu não vê. É difícil. É muito difícil. Não generalizo, mas eu digo assim, é muito difícil você ver por essa questão. Até mesmo porque a criança vai sofrer. Sim. Porque a partir do momento que diz, você tem 2 pais, quem que é a mãe? Tipo, sabe essas piadinhas ignorantes, bestas, assim, sabe? Que a criança vai reproduzir. Sim, por quê? Porque ela vai ver. 57% das escolas ainda elas celebram essa data mais democrática. Mas ainda assim, 78% das instituições, eles comemoram ainda o Dia das Famílias, o Dia das Mães e o Dia dos Pais. Então ainda são comemorados separadamente, assim, Sim. sabe? Não como um conjunto de, tipo, Dia da Família ou Dia de quem cuida de mim. 14% dos pais acreditam que a escola deveria falar a respeito do tema novos modelos familiares. Tipo, 14% só. Sabe? Então eles são tão assim. O resto é 70%. É tipo. Calma, né? Não, 86%. 86% ainda acha que, tipo, tem que falar só sobre a família deles ali, a família nuclear, pai, mãe e filhos. A gente vê então o quê? Que tipo, falta muito, as pessoas têm que se desconstruir muito ainda. Qual que é a essência da família? Não é ter um proteger, pai, uma mãe e um filho. cuidar. É pra ter um laço de amor, de carinho, de afeto. Você tem um laço de carinho e afeto com o seu amigo que tu more junto, e já é uma família. Entendeu? E tipo, tem muitas... É interessante tipo, tu puxar esse tópico,
Porque tem crescido muito famílias que são até no dado ali, nos dados do IBGE, 0,7. traz essa questão tipo, de famílias constituídas por amigos que moram juntos. Sim. Sim? Então, tipo, são por laços de afinidades. Famílias constituídas por laços de afinidades. E é muito bacana, porque tipo, eu penso assim, você tem duas famílias. A que você nasce É que você escolhe. e a que você escolhe, que são seus amigos, que fazem, tipo, parte do seu vínculo. Entende? Então, essa visão de família ela é muito ampla. É muito importante, porque assim, a gente está aqui debatendo, fazendo comentários, mas a gente fundamentou tudo que a gente trouxe porque a gente foi atrás pesquisar, entendeu? Então, tipo, é conhecimento e esclarecimento para as pessoas até que estão em casa, tipo, verem, abrir a sua mente para quem, tipo, não é aberto ainda, ver que, tipo, família pode se constituir de várias formas. Porque a partir do momento que, vamos supor, que eu sou uma mãe separada que cria os meus filhos, eu sou um pai separado que cria os meus filhos, o meu modelo de família não é mais o nuclear, é constituído de pai, mãe e filho. Então, tipo, é ridículo você ter preconceito com outros tipos de família. Fora Porque a que- sua família não é mais a nuclear. Fora que você Entende? pode passar por diversos modelos de família. Você começa uma família tradicional, você Sim. tem o teu pai e tua mãe morando junto, eles se separam, daí você vai morar com a sua mãe, que é o mais tradicional e mais óbvio pelos dados. Você mora com a sua mãe, você já está um formato de família mãe e filho, onde a sua mãe sustenta seu filho, né? Daí logo acaba, eu não sei o nome específico que une a família, duas famílias, Famílias reconstituídas. 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 Peraí, eu acho que é mosaico. Eu acho. Não, reconstituídas. Daí logo você acaba se encaixando numa família é a mesma reconstituída. coisa. Que são Onde- casais separados que encontram novos. Isso, onde a sua mãe É, acaba é. conhecendo um cara, acabam morando junto, então sua família Que também é reconstitui de casado, novo. né? Daí vem mais, você recebe irmãos, então logo se separam de novo. Então você acaba passando por diversos momentos de família. Até o momento que você vai morar sozinho, sua família é sozinho, quando você encontra uma pessoa. Então tem essas longas passagens pela vida, você passando por vários modelos de família. Nessa questão dos casais homossexuais que acabam adotando. Essa luta começou há muito tempo. Que eu achei aqui um dado que fala que a polêmica começou em 1995, quando a deputada Marta Suplicy propôs o projeto de lei PL 1151, que legalizaria a união civil entre iguais, porque antes disso eles não tinham nem direitos direitos e deveres perante a lei, né, no caso. Em 2003, na Bahia, quando foi assinado o primeiro contrato de união estável a partir de uma relação homoafetiva. Então, tipo, é uma coisa muito recente, assim. Uma coisa muito nova, né? Aí, em 2006, uma pernambucana de 66 anos ganha na justiça o direito à pensão do INSS por morte da companheira, porque antes disso também não tinham esses direitos, né? Foda, né? Aí, em 2011, que o STF foi aprovar, por unanimidade, as uniões homoafetivas. Os casais homossexuais têm os mesmos direitos e deveres que a legislação brasileira já estabelece para os casais heterossexuais, que daí se caracterizaria pela união estável. Aí também acontece também, como já foi uma luta muito grande, né, por aceitar como a união de homossexuais como uma união estável, também é muito difícil essa questão da adoção de crianças, né? Por exemplo, em 2010, quando foi o STJ que reconheceu o direito à adoção por casais homoafetivos. Então, tipo, 2010, né? 9 anos. 9 anos atrás, tipo, muito recente. Em 2011, o STF reconhece a união civil de pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, como eu já tinha falado anteriormente. Em 2013, o CNJ aprova a Resolução 175, que determina que todos os cartórios do Brasil habilitem ou celebrem casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Porque, tipo, eu já ouvi muitas vezes que um casal homossexual foi tentar, né, no registro civil, se casar e não conseguiu, porque simplesmente eles não queriam, né, celebrar essa união no civil. E em 2015, o STF se posiciona favoravelmente à adoção sem restrições por um casal homoafetivo. Então, tipo, é uma coisa, assim, muito recente. O que é ridículo, porque é uma coisa que deveria ser normal já há muito tempo atrás, né? Assim, também tem aquela chamada adoção à brasileira, que já acontece há muito tempo, que são pessoas que têm filhos e doam os filhos
pra, por exemplo, Pra pra outros parentes casais. próximos, Isso, às pra outras vezes, né? pessoas. E que não era uma coisa legalizada. Então já acontece Tem há isso muito também. tempo. Vou ler um depoimento para vocês, publicado no jornal NH. A reportagem fala sobre os novos arranjos familiares que refletem as transformações da sociedade brasileira, da jornalista Adriana Lima, publicado no ano de 2016. O depoimento vai falar sobre um adoção. O depoimento vai falar de um casal gay, duas mulheres com um casal de filhos. E começa assim: duas mães carinhosas, uma bela guria e um amoroso menino. Essa é a família Xavier Pacheco, que mora em Novo Hamburgo. A professora Amenaide Bezerra Xavier, de 45 anos, veio de Recife para o Sul e em 2001 se uniu à educadora social Marisol Regina Pacheco, de 49 anos. Em agosto de 2008, foi a vez de Laura Xavier Pacheco, na época com quase 4 anos, se juntar à família. Sempre tive vontade de ter filhos, diz ela, mas não biológicos. Tenho mãe adotivo, tenho mãe adotiva e a Marisol também. Então decidimos juntar então decidimos justas por adotar uma criança. Juntas adotar. Tenho mãe adotiva e a Marisol também. Então decidimos juntas por adotar uma criança. Conta a Manaide. Lara chegou ao convívio com uma doença crônica que baixa sua imunidade e muitas vezes é preciso ir ao hospital. Sabíamos da doença, mas também que podíamos oferecer o melhor a ela. Ela tem alguns limites na alimentação e não pode fazer muitas extravagâncias físicas, mas tem uma vida normal. E nosso amor por ela só cresce, explica a professora. Em 2010, Francisco Xavier Pacheco, na época com 3 meses, veio completar a família. Aos 3 anos, as mamães descobriram que o pequeno é autista. É como qualquer filho, a gente nunca sabe o que pode acontecer com eles e se ama do mesmo jeito. O Francisco é lindo, adora pegar no pé da Laura. Eles têm uma ligação forte de irmãos. Se orgulha a mãe. A Bonitinho. Menaide ainda menciona o preconceito. É difícil, somos uma família especial, mas preparados para isso também. Meus filhos encaram de forma natural, inclusive em datas como o Dia dos Pais, conversamos bastante, mas não precisamos explicar muito, destaca. Para Manaide, família é um núcleo de pessoas que estão juntas para se amarem e fortalecer os laços. É também amor, compreensão, harmonia e muita paciência. É um laço espiritual. Ai, que lindo. E para ver como que as crianças entendem naturalmente. Então elas não Sim. precisam Sim. ficar, no Dia dos Pais é assim, assim, assim. Não, eles já entendem. Porque eles É são muito puros. bacana, entende? Porque, tipo, é um depoimento de situação real. Não é, tipo, uma coisa que só foi falada, jogada e, tipo, é isso aí, valeu e tudo mais. É uma coisa que, tipo, foi fundamentada, foi trazida, é um depoimento de um caso real. E até eu tava vendo esses dias, eu acho que é de conhecimento de muitos, a questão do casal gay que adotou um menino com que ele era portador de deficiências múltiplas. Ele foi rejeitado por 20 casais heterossexuais na fila de Nossa. adoção. Nossa. E o casal, tipo, homoafetivo foi lá e adotou o menino, faz o tratamento dele na ACD, tudo, sabe? Então, tipo, parem, Uhum. parem, só parem. Tipo, com essas ideias ridículas, escrotas, porque, gente, as pessoas elas merecem ser felizes, elas merecem constituir sua família. Respeite os outros. Opinião, todo mundo tem a sua, mas a partir do momento que você desrespeita o próximo com a sua opinião, ela já não parte mais, tipo, do princípio de certo ou errado. Você tá sendo, tipo, deselegante, você tá sendo preconceituoso, você tá sendo machista, então você tá sendo escroto, então parem com isso. Reconheçam, fiquem felizes pela oportunidade do outro, de crescimento profissional, tipo, tanto da mulher, do reconhecimento da mulher como peça tipo chave dentro da família, de reconhecer que a mulher merece sim os mesmos direitos que os homens, porque são um espaço que elas conquistaram e que está sendo desmistificada essa questão de que a mulher tem que ser inferior, que a mulher tem que ter medo, que a mulher é um sexo frágil, porque elas estão aí, elas estão mostrando que elas são capazes, que elas podem muito mais e a gente deveria ficar feliz enquanto homens, tipo, porque é um reconhecimento, é um crescimento, uma conquista delas, uma igualdade que elas buscam Empatia, entre, né? tipo, todos, ter empatia pela causa do outro, porque a gente quer que os outros tenham empatia pela nossa causa, só que a gente também tem que ter empatia pelo outro e, tipo, vamos ser felizes, vamos crescer, vamos torcer pelo outro. E é isso aí.
Uma coisa muito legal é acompanhar a história das famílias, a história de como vai se criando, como vai indo, como vai se formando a família até chegar no dia de hoje. Então a gente aqui vai contar um pouco da história de cada um, da família de cada um. Quem começa? Eu começo? Pode começar. Ai, tô Tá. nervosa. A minha mãe, vou começar falando, dos meus pais, né? Então a minha mãe, ela foi mãe solteira na década de 90, com 13 anos ela se tornou mãe solteira e é lá no interior do Paraguai. E foi muito difícil, porque tinha toda aquela questão é mãe solteira, não sei o Conceito, quê. né? E assim, ela já tinha alguns irmãos mais velhos que moravam no Brasil, em Santa Catarina, e daí ela meio que foi obrigada a vir pra cá pra não passar vergonha lá, passar vergonha pra família, né? Sim. Então ela foi obrigada a vir pra cidade, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, pra não passar vergonha. Então ali ela criou, Graças, né? ela foi morar com os irmãos, criando filho e tal, com a ajuda da família. E daí o meu pai, ele veio do interior da Paraíba pra vir pra Jaraguá do Sul para ter condições melhores para sua família, para sua família. Então ele veio para cá para dar dinheiro e mandar lá para Paraíba para os familiares dele. Ele tinha uma tia aqui, ele veio morar com ela. Daí, em menos de um ano, ele já conseguiu comprar uma casa para ele e morar sozinho. Então ele foi bem independente, conseguiu um emprego rápido. E daí começou a estudar, tal, fazer o EJA, né? E a minha mãe, depois, né, meus avós já tinham vindo morar pra cá junto com ela, então ela tava morando junto com meus avós, e ela também começou a estudar, né, e o meu irmão, no caso, ficava junto com meus avós. E os meus pais se conheceram no EJA, porém eles não estudavam no mesmo EJA, tinha mais de um. Eles se conheceram numa viagem de estudo em Seada, no litoral catarinense. Se conheceram numa viagem de estudos. Daí, tipo, eles se conheceram, ficaram nessa viagem. E meu pai já tinha uma namoradinha, assim, sabe? Mas aí só ficaram e nunca mais se viram, né? Cada um pro seu canto. E daí minha mãe se mudou de casa. E daí ela tava lá fazendo a mudança dela, da casa. E ela descobriu o vizinho, que era o meu pai. Então ela foi morar do lado do meu pai. Então ali eles já começaram a ficar e tal. E daí tem toda aquela história do meu pai pedir a mão da minha mãe pro meu avô, Nossa. e meu avô não gostava, tal, porque a minha mãe era nova ainda, né? Sim. E daí, eles se juntaram e decidiram morar junto, e foram morar os dois juntos, daí começaram a juntar as coisas, tipo, comprar um carro pra eles, tal. E daí, quando a minha mãe tinha 19 anos, ela decidiu ficar grávida de mim, então eu fui planejado. Ela queria ficar grávida de mim. E isso a minha... Privilégios, né? Isso É. quando a minha mãe veio morar com meu pai, ela não estava com condições de cuidar do meu irmão. Então meu irmão estava sendo criado pela minha tia. Então ele ficou um tempo lá com a minha tia, até a minha mãe, ela me teve, eu só fui morar junto com meu irmão quando eu tinha 5 anos. Então, tipo, eu fui ter uma rotina com meu irmão com 5 anos. A gente veio morar junto e tal. Daí, a partir daí, foi trancos e barrancos, e eles estão juntos até hoje. Então graças a Deus, eu tive uma família tradicional, assim. Mas não seria ruim se eu só tivesse a minha mãe, se tivesse meu pai, não sei. Mas, assim, eu sempre tive um modelo de família tradicional. Nuclear, né? Nuclear. Sempre tive o pai e a mãe ali juntos, presentes. Vai, Mônica. E hoje em dia, eu já tenho 22 anos, tô morando sozinho, então eu tô na minha nova É família. a tua família. Minha família sou eu sozinho, e final de semana eu vejo meu namorado, vejo meus pais, minha mãe, né? Mas a minha família hoje sou eu. Eu e eu mesmo. Eu e eu mesmo. Me, myself and I. Vai, Monkey. Então, a minha história da minha família é que meus pais se conheceram num baile. Bailão. Num bailão da música gaúcha, aquele negócio. Daí, a minha mãe era bem nova, eu acho que ela tinha 15 ou 14 anos, uma coisa assim. E meu pai já tinha 19 ou 20. E daí foi aquela coisa que meu pai era um galã. E eles se apaixonaram, não, mentira. Daí, tipo assim, eles começaram a ficar e minha mãe acabou engravidando. E o meu pai assumiu a gravidez.
E eles foram morar juntos, tipo, aí nisso a minha mãe já tinha perdido a mãe dela, ela morava só com o meu avô e com os irmãos nessa época. Aí eles foram morar juntos, daí eles ficaram um tempão morando com a minha avó, com a mãe do meu pai. Aí tiveram meu irmão e tal, e daí foram, né, constituindo a família e tal. Meu pai trabalhava num negócio de mecânica de caminhões e tal, e a minha mãe ficava em casa, porque, né, ela veio desse modelo tradicional da família, da mulher ficar em casa, cuidar do filho. E depois o meu pai conseguiu ir conseguindo as coisas, daí eles se mudaram e ele conseguiu montar uma oficina mecânica. Então, daí ela começou a ajudar o meu pai na oficina. E aí, assim, e daí eu surgi, entendeu? Opa, tô aqui! Que eu não fui planejada igual o Fábio, eu não sou privilegiada também nisso. Aí, aos trancos e barrancos, né, eu nasci e em 2012, os meus pais se separaram. Daí, como na época eu já era grandinha e tal, e por problemas, né, algumas coisas, eu optei por ficar com meu pai, porque a criança, né, no caso, se ela já tem uma certa idade, o judiciário ouve a voz da criança e ela já pode escolher com quem ficar. E eu acabei ficando com meu pai, então morávamos eu e meu pai, nessa época meu irmão já morava fora, já morava sozinho, e ficamos eu e meu pai, e a gente mora junto até hoje. Até uma época eu morei aqui com a Tati, que seria aquela família por afinidade. Uma família quase reconstituída. Uma família quase reconstituída. E daí agora tô morando com meu pai de novo. Então, nessa questão de família, a gente é uma família. E daí o meu pai namora. E ele, na verdade, praticamente tá casado. Então somos eu, meu pai e a minha madrasta em casa. Então é um novo modelo de família, no caso. E é isso. Aí, tipo, a minha mãe e meu pai se conheceram e foi numa festa. E aí ela ficou grávida. Eu vou resumir bem assim, Bem tá? resumido. Bem resumindo. Aí ela ficou grávida, daí eles foram morar juntos. Acho que eles já... Não, eu não sei se eles já estavam morando juntos, porque eu sou muito ruim, assim, de memória. Eu acho que já tá. Já estavam morando juntos. E... Bom, daí tiveram meu irmão. Infelizmente. Não, tô brincando. Daí depois tiveram mais um, que eles pensaram que era uma menina, porque minha mãe queria uma menina. E depois teve eu. Daí aconteceram muitas coisas. E a gente começou a morar em Barra Velha. Daí meu pai veio a falecer. Aí ficou só eu, meus dois irmãos e a minha mãe. Aí depois foi saindo gente e entrando gente. Tipo, aqui em casa, sempre depois que meu pai faleceu, assim, foi muito... Muita gente morou aqui já. Tipo, acho que, sei lá, já passou umas 15 pessoas aqui pra morar, sabe? Tanto é que só quem não morou aqui dessa roda foi o Fábio. Ainda, né, Fábio? De resto, todo mundo já morou aqui, sabe? É verdade. Então, entra bem naquela família, assim, tipo... Por escolha, assim, sabe? Por afinidade, por reconstituída mesmo, assim. Porque depois que meu pai faleceu, a gente procurou muito outras pessoas, assim, sabe? Então, é isso. Ai, gente, desculpa. A gente tá doente, tá? É isso. Então, eu sou filho do segundo casamento, família reconstituída. Eu sou filho do terceiro casamento. Meu pai e minha mãe se conheceram, eles trabalhavam juntos, aí resolveram casar e tudo mais. Aí minha mãe já tinha minha irmã, que era do primeiro casamento. Aí depois vim eu, aí depois meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos, eu fiquei morando com a minha mãe. Quando eu tinha 18 eu fui morar sozinho. Aí morei sozinho até os meus 24 anos. Depois eu morei com amigos. E em 2017 a minha mãe veio morar comigo de novo e a gente tá aí até hoje morando juntos, estamos ali. Então assim, são vários tipos de família, como vocês puderam ver, e somos felizes. Às vezes tem os trancos e barrancos, os perrengues, mas coisas normais da vida. Coisas de família, né? Se não tivesse isso, não seria uma família. Família. Eu acho que a família, ela tá aí pra te ensinar o que a vida vai mostrar. Então, tu tá ali pra brigar com a tua família, porque tu vai brigar lá fora e tu brigando com a tua família, tu vai saber como reagir lá fora. Então,
Acho que tá isso. Briga é fundamental, Briga sorriso. É Briga com a fundamental. família e briga pela família, né? Porque só tu pode falar mal da tua família, ninguém mais pode, entendeu? Exatamente. Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado sobre esse episódio. Lembrando que antes de encerrar o episódio de hoje, nós temos as nossas dicas, o beijo da Chernobyl. E também falar que em breve nós vamos ter uma promoção na nossa página, que por enquanto ainda é segredo. Vai ser uma promoção bem bacana pra vocês, tá? Quem vai começar a dar as dicas de hoje? Eu tenho um livro aqui que o meu namorado, futuro psicólogo, mandou pra mim. Eu não sei dizer muito bem sobre ele, mas o nome dele é O Desenvolvimento Humano, de Papalha. Então é coisa de psicólogo, fala bastante ali do momento da família, das consequências disso para a sociedade. Então é bem bacana ali quem está interessado em ler O Desenvolvimento Humano, de Papalha. Eu não tenho nenhum livro Filme, família, desse... uma música, família. Família, Programa Tamanho Família. Ai, gente, eu tenho uma dica, Casos de Família. Programa da Márcia. O programa da Márcia. Quem se interessar por ler, hoje eu vou ser meio didático, Teorias da Aprendizagem e Psicologia do Desenvolvimento. Vygotsky, Piaget e Vallon, é muito interessante. Eles falam bastante sobre essa questão da construção da criança na sociedade e tudo mais. E o beijinho da Chernobyl hoje vai pra quem? Pra quem, Fábio? Vai mudar hoje o beijo da Chernobyl? Hoje o beijo da Chernobyl vai pra minha família, que hoje eu estive presente com a minha família. Meu pai, minha mãe, minha sobrinha, minha madrinha, meu padrinho, meus primos e pro meu namorado querido. O meu beijo da Chernobyl hoje vai pra todas as famílias que se consideram famílias e tudo mais. Sejam felizes, aproveitem, curtam os momentos e não deixem ninguém dizer que vocês não são uma família. Porque Exatamente. família é muito mais do que laço sanguíneo, ok? Ok. Meu beijo da Chernobyl vai pra minha mãe. De novo, não. De novo. Não, vai pra minha mãe, pros meus irmãos, pros meus primos, pra todo mundo que é minha família. Uhul. E você, Monkina? Ai, meu beijo da Chernobyl vai pra todas as famílias e assim, ó, não deixem as pessoas dizerem o que vocês devem ser ou não, né? Tipo, não deixe ninguém chegar e falar, vocês não são uma família por tal coisa. Todo mundo pode ser uma família, inclusive nós aqui, né, da equipe, e a Renata, que não está presente, mas também é da nossa família. E tem Que é muitos nossa cachorros editora. na família. E os nossos cachorros, entendeu? Então, meu beijo da Chernobyl vai pra todas as famílias desse mundo. Que são qualquer um tipo de tipo, família. hoje nós fomos questionados até durante a gravação do episódio mesmo, uma coisa até interessante de falar pra vocês. Por que falsa militante, nós somos questionados se nós somos 2 homens. E, tipo, nossas redes sociais, agora vocês podem ver que elas estão com as nossas fotos. Então, lá está eu, o Fábio, a Tati e a Mônica. Nós não somos só 2 homens. E nós usamos o termo a falsa militante porque entre nós feminino, a né? gente não se prende nessa questão de gênero. No entanto que às vezes eu falo a Fábio, a John ou o Tati, tipo, a gente não se aprega e tipo, também não quis usar o termo feminino tipo, como algo pejorativo. E sim porque a gente não se prende nisso. No entanto que vocês podem ver que quando a gente comenta é radioactivics pela questão tipo, de gênero, que a gente não determina um gênero específico. Então, assim, pra ficar claro, se mais alguém tem alguma dúvida, nós somos 2 caras gays e 2 bissexuais, tipo, presente num podcast. Então, E se parar pra pensar, a língua inglesa não tem gênero. A língua portuguesa tem, então... Então, né? A língua inglesa não tem, vamos fazer o nome em inglês, que daí não tem gênero. e é isso, gente. Lembrando... The fake. Não, é fake militante. Fake military. Não Lembrando... é militar fake. Lembrando vocês que na próxima semana nós vamos trazer o assunto sobre relacionamentos abusivos. Um assunto muito interessante e a gente quer ver se a gente consegue trazer uma psicóloga também. Exatamente. Já tá me chamando aí. Monique, se você estiver ouvindo, Monique. queremos você no próximo episódio para conversar com ela hoje. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.
Comentem, por favor. A gente tá pedindo de coração encarecidamente que vocês comentem. Sugestões. Debater. Se vocês que estão ouvindo, ali no nosso box de e-mail ali do vídeo, vai estar o nosso e-mail. Se você quiser compartilhar algum relacionamento abusivo que você teve ou vivenciou, tipo, de experiência de pessoas próximas, compartilhe com a gente pra gente retratar isso. A gente não vai divulgar nome de ninguém, a gente não vai expor ninguém. Só que é interessante para que outras pessoas que vão ouvir futuramente saibam que elas não estão sozinhas, que elas, tipo, podem ter a ajuda de outras pessoas. Então, assim, curtam o canal, a gente pede também, que a gente faz isso para vocês com o maior carinho, tá? E é isso aí. Beijos. Beijos, galera. Boa semana e até a próxima. Até semana que vem. próxima. Beijo. Beijos. Tchau, tchau.